A vida começou na água há cerca de 3,5 bilhões de anos. E até hoje, a água é um dos principais elementos que influenciam o clima. Mas a demanda excessiva e os riscos de contaminações ameaçam nossos aquíferos, que estão entre os maiores do mundo. Por isso, pesquisadores e instituições não governamentais trabalham para garantir água limpa para as próximas gerações. Veja agora no Unesp Ciência. No Brasil, existem 27 aquíferos, entre eles o Guarani, considerado um dos maiores do mundo. Mas você sabe o que é um aquífero? Aquífero não é um grande lago que fica debaixo da terra, mas um acúmulo de água em uma camada de rocha bastante porosa que funciona mais ou menos como uma esponja. No caso do aquífero Guarani, essas rochas são os arenitos Botucatu e Piramboia, os guardiões do aquífero. A sua zona de afloramento, aproximadamente 10% de toda a sua extensão, onde acontecem os processos de recarga e descarga, ocorrem nos locais em que os arenitos estão na superfície, como é o caso da região de Botucatu. O aquífero é um reservatório de água potável, pura, não contaminada. A importância dele é em função de estarmos perdendo muitas nascentes e rios, que são águas que estão na superfície. O aquífero se torna extremamente importante por ser ainda um reservatório e mais ainda porque essa água está com um nível de potabilidade excelente. Então, o aquífero é esse imenso reservatório que deve ser preservado. E aqui, especialmente nessa região, na região de Botucatu, é uma região de afloramento do aquífero. Significa que ele se recarrega nesta região, em função das especificidades geológicas que essa região apresenta. O aquífero Guarani, ele é um bem natural, né, que a gente tem o privilégio de ter aqui na região. E além disso, ele é internacional. Então ele abrange uma área muito grande que corresponde à bacia do Paraná, né? A bacia sedimentar do Paraná. Está associado ao arenito Botucatu, né? Que é um tipo de rocha que retém essa água, né? E em muitos municípios, muitas regiões utilizam essa água para beber, para utilizar nas suas cidades, as pessoas beberem e utilizarem no seu dia a dia. E o potencial desse manancial é muito grande. É difícil dizer exatamente a sua extensão, mas estima-se que ele tem 1.400.000 quilômetros quadrados de extensão, sendo que 1 milhão de quilômetros quadrados de extensão estão no Brasil. O aquífero Guarani, ele ocupa uma área dentro de 4 países, né? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Só no Brasil, ele está em 7 estados da região do Sul. O aquífero Guarani foi formado pela junção de 2 sequências de rochas, a sedimentar e a vulcânica, durante os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo da Era Mesozoica, entre 248 milhões e 65 milhões de anos atrás. Época em que os grandes dinossauros ditavam as ordens na Terra. Aqui a gente avista uma parte onde os geólogos afirmam que antes havia um mar chamado Mar de Dentro. E o Mar de Dentro vazou pela bacia do Tietê, vindo a depois se tornar um grande deserto, formado por uma areia que se tornou também o conhecido arenito de Botucatu pelos geólogos. O volume de água armazenado no aquífero é da ordem de 30 mil quilômetros cúbicos de água. Isso representa a possibilidade de abastecer uma população de 90 milhões de habitantes por aproximadamente 250 anos. Os mananciais subterrâneos são estratégicos e a tendência é que sejam mais explorados para atender às necessidades de um planeta que só fica mais populoso. É nesse cenário que as pesquisas e trabalhos de conscientização sobre águas ocultas ganham cada vez mais destaque.
O problema hoje é que não se cuida, não está se cuidando desse manancial. Então, qualquer coisa em áreas de recarga desse aquífero, que é onde esse arenito, onde a água está armazenada, aflora, que é o caso aqui da região de Botucatu, né, da Cuesta, qualquer atividade que se faça nessa superfície, nesse solo, né, nessa superfície, pode causar um impacto no aquífero. E isso não é considerado muito hoje em dia. Então a gente não sabe muito bem o que está afetando, se a gente está perdendo esse bem ou não. No próximo bloco, veja como a água da superfície pode afetar os aquíferos. Eu acho que o problema da água no planeta é um problema muito sério e o aquífero Guarani não deixa de ser para nós uma possibilidade de preservarmos, termos esta água potável disponível. No Brasil, grande parte da água subterrânea é destinada ao abastecimento público. Mas as ações do homem que acontecem na superfície podem comprometer esse abastecimento. Eu acho que o problema da água no planeta é um problema muito sério e o aquífero Guarani não deixa de ser para nós uma possibilidade de preservarmos, termos esta água potável disponível. Todavia, como as práticas agrícolas sobre esta água de recarga são contaminantes, porque usam uma quantidade excessiva de agrotóxicos, mesmo este reservatório ainda preservado está em risco. Então, assim como os poluentes contaminam os rios, as nascentes, que são essas águas que estão na superfície, o aquífero também está em situação frágil, em função de, nestas áreas de recarga, a gente ter excessivo uso de agrotóxico. Toda a água que entra no aquífero, ela entra através da recarga proveniente da chuva. Então, nas áreas de afloramento, o que ocorre? Ocorre a chuva, uma parte dessa água da chuva escorre para os rios, outra parte evapora e uma terceira parte acaba infiltrando. Veja como acontece o armazenamento de água no subsolo e o que acontece quando poços são perfurados aleatoriamente. Pelas áreas superficiais, localizadas em geral nas bordas dos aquíferos, chegam tanto as águas que renovam os reservatórios como os poluentes que os contaminam. Quando poços são cavados de maneira aleatória, podem rebaixar e contaminar o lençol freático. Cavar um poço em uma área de recarga, por exemplo, onde o acesso ao aquífero é maior, pode contaminar o aquífero no sentido de que o poço é uma porta de entrada de contaminação, de água suja e outros contaminantes. Então, muitas vezes, o sitiante ou o dono de uma propriedade que não está informado, abre um poço, usa aquela água, depois de um tempo inutiliza o poço e ao invés de vedá-lo como é necessário, deixa o poço aberto e isso se torna uma entrada de contaminantes no aquífero. E quando o poço é mais profundo, o chamado poço artesiano, ele alcança áreas confinadas dos aquíferos. Estas áreas confinadas são de ótima qualidade para o consumo humano. Mas esta água pode ser comprometida por resíduos, aterros sanitários e lixões abandonados. Os fertilizantes nitrogenados também podem poluir as águas dos aquíferos. Os monocultivos, eles exaurem a terra, eles exigem mais da terra. Ele realmente exige mais do sistema hídrico daquele território. Ao passo que se você planta uma diversidade de diferentes árvores, de diferentes vegetações, você tem um equilíbrio maior do sistema, atraindo mais umidade, atraindo biodiversidade e assim fazendo com que o sistema fique em equilíbrio ecológico. Bom, o aquífero Guarani representa para mim, como morador da cidade de Ribeirão Preto, né, a minha fonte de água de todo dia, né, já que a cidade se abastece 100% desse reservatório. É interessante a gente notar que mesmo com esse grande volume de água armazenado, nem toda essa água está disponível para
para exploração e para o consumo, até por conta da profundidade do aquífero e por conta que a exploração de água subterrânea ela tem que ser planejada de tal maneira a garantir a sustentabilidade do recurso durante um longo tempo. No Brasil, o conceito de gestão de água ainda é muito jovem. Ele foi instituído em 1997 com a criação da Lei Nacional de Recursos Hídricos e recebeu um reforço em 2002, quando foi lançado o Plano Nacional de Recursos Hídricos. De acordo com Fernando Oliveira, gerente de águas subterrâneas da Agência Nacional de Águas, só é possível fazer uma gestão adequada de um recurso quando se dispõe de conhecimento na escala necessária. E a verdade é que ainda sabemos muito pouco sobre a água subterrânea. Fernando explica ainda que o Brasil tem pela frente 2 ou 3 décadas de evolução constante nessa área de conhecimento até alcançar um nível ótimo de gestão. Para contribuir com o futuro das águas subterrâneas, pesquisadores e organizações não governamentais têm trabalhado constantemente. É o que você verá a seguir no Unesp Ciência. Plantar árvore significa plantar chuva. A gente diz isso aqui, diz isso para os agricultores, porque a árvore, a vegetação, ela atrai umidade. Não é à toa que à noite a gente tem maior umidade em regiões que têm mais plantas. Para estudar a idade das águas, pesquisadores da Unesp de Rio Claro desenvolveram a máquina do super-homem. A estação bombeia a água do aquífero, separa os gases e os captura em cilindros. Antes, era preciso transportar volumes de até 20 mil litros de água para os laboratórios. De acordo com os pesquisadores, estudar a idade das águas é importante para verificar a taxa de renovação de um recurso cada vez mais crucial para o futuro da humanidade. Organizações não governamentais também têm desenvolvido um trabalho importante para a preservação e conscientização das pessoas em relação aos aquíferos. A partir dessa constatação, da constatação de que é um bem importante para a humanidade, a água, um recurso que seja potável, uma água de alta qualidade e que não se tenha a devida atenção a isso, a conservação desse manancial, um grupo de ONGs e pessoas que fazem parte de algumas ONGs da região começaram a trabalhar essa questão e usando o aquífero como uma bandeira mesmo da conservação e da agricultura sustentável, da agroecologia, para trabalhar a conservação nessa região aqui da Cuesta. Então, para a gente conservar o aquífero, a gente tem que conservar o solo, a gente tem que conservar a biodiversidade que está em cima dele, as florestas que estão aí na superfície. Temos que trabalhar com as pessoas que estão utilizando essa área. Temos que trabalhar com a educação ambiental das pessoas que estão na cidade, das crianças, dos professores, dos educadores. Nós temos um projeto denominado Gigante Guarani, em função do gigante adormecido, essa paisagem que nós temos aqui na região, e em função do aquífero nessa região de afloramento. Esse projeto ele visa conscientizar os agricultores familiares e, entre outros agricultores que praticam agricultura aqui na região, do uso adequado do solo, das águas e principalmente da diminuição do uso de agrotóxicos para a produção de alimentos. Uma nova ciência também surgiu para contribuir com boas práticas de preservação do meio ambiente. A agroecologia no Brasil tem crescido muito nos últimos 10 anos. Nós já temos 16 cursos de graduação em agroecologia, reconhecidos pelo MEC. São mais de 100 cursos de todos os níveis educativos. Então a agroecologia finalmente veio para dar respostas para a crise ambiental, a crise da sociedade que a gente vive em função da produção industrial de alimento. É uma ciência nova, relativamente nova, é uma ciência que visa
debater a produção de alimentos relacionada à questão agrária, a produção de alimentos sem uso de agroquímicos. Então, uma série de técnicas e conhecimentos tradicionais que, dialogando, criam uma nova maneira de produzir alimento no campo. É também um modelo produtivo, mas mais do que um modelo produtivo, é uma forma de entender as relações desiguais que se estabelecem no campo, né? Entre o poder produtivo dos monocultivos e a força produtiva da agricultura familiar. No Brasil, nós temos mais de 80% de agricultores familiares no campo. Em regiões, isso é até maior. Nesse sentido, é preciso uma ciência que dê conta dos conhecimentos necessários para atender esse público que produz no campo. Além disso, a questão da saúde. A agroecologia trabalha sem agroquímicos, então todos os impactos que existem no corpo humano dos agrotóxicos, bem como os impactos ambientais causados por eles, na agroecologia isso é superado. Quer dizer, a agroecologia traz formas da gente produzir sem usar esses produtos químicos. Mas para que todo o meio ambiente seja preservado, é preciso que o ser humano adote boas ações como hábito. É importante ressaltar que toda a sociedade tem um papel fundamental com relação à preservação ambiental, à preservação de sistemas como o Aquífero Guarani, que é optando por comprar alimentos orgânicos, alimentos que são livres de agroquímicos. Nesse sentido, a sociedade como um todo vai estar ajudando a gente a preservar essa biodiversidade, essa beleza natural que a gente tem e os nossos recursos que são inestimáveis. Se você quiser saber mais sobre pesquisas em aquíferos, acesse o site da revista Unesp Ciência. Nós ficamos por aqui. Até a próxima!